Alguém se habilita? Vocês querem que eu chame? Eu quero. Ó, a Sheila Ah, levantou a mão primeiro, Sheila. deixa ela falar. Vai lá, Sheila. Olá, eu sou Sheila, eu sou do Rio, do interior, é por aí. Eu trabalho hoje com socioeducação, aqui chama DEGAS, o departamento que cuida disso, né? Para o pessoal, a antiga FEBEM, né? Eu não sei se as pessoas estão habituadas. Mas já trabalhei em escola por 12 anos, escola pública, sempre no serviço público, e atendo online. Tem pacientes de fora também. ah, que legal. Já morei fora, fiz intercâmbio na Espanha em 2010. Uau, legal, Sheila. Foi Interessante, estudar psicologia. bem legal. Tá. Então, A Márcia. Márcia, Eu só queria. Ah, Márcia, não. Tá bom. Depois a Márcia eu falo, vou levantar a mão aqui. tá, vai lá, Márcia. Na sua frente. Oi, gente, eu sou Márcia, eu sou de Sorocaba, São Paulo, e eu sou psicóloga clínica. Trabalho uma vez na semana em uma clínica presencial e o resto dos meus atendimentos são online. Eu sou formada há um ano só e tenho muito interesse de estar aprendendo, e tudo que é estudo, assim, eu entro porque eu quero aprender mais, né? E eu gosto muito da profissão de psicologia e estou muito feliz de poder participar aqui com vocês. Ótimo. Obrigada, Márcia. Carolina. Carol, eres tu. Agora sim. Ah, então, é, as minhas escolhas profissionais, assim, as minhas escolhas durante a educação, na faculdade, nunca foram pro lado da saúde. E depois de um tempo, eu comecei a perceber o quanto que é importante a gente tá tão bem, porque eu sou formada em gestalterapia, tá? Eu tenho formação, Assim. né, nessa abordagem. E eu sou essa pessoa, ela representa quem eu sou também, sabe? Uma pessoa que transborda. E aí, tipo, eu vou para além das bordas, sabe? Imagina um quadro? Sim, tipo isso. Eu não gosto da estrutura fechada, né? Para mim, eu preciso ultrapassar os limites. E aí, o que que acontece? Comecei a estudar a psicoterapia, não, psicologia baseada em evidências, que eu Ah, nem sim. imaginava que tinha a ver com a comportamental, então nunca tinha ouvido falar. Eu achei bem legal. E aí, como eu estou buscando esse conhecimento também, porque eu acho não, eu tenho certeza, que isso está ampliando a minha atuação clínica, né? Aí comecei a incluir esse conhecimento aí como necessário, né? Por isso que eu adorei a proposta de vocês de estar oferecendo esse espaço da gente discutir. É um tema que para mim é um pouco mais difícil, assim, porque eu não estou acostumada a ler, eu sou mais da filosofia do que da saúde, dos rótulos e tal. Até tenho um pouco de receio como que vai ser me aprofundar nisso. E é isso, só queria compartilhar com vocês, que é assim que eu tô chegando, né? E tô empolgada, eu não tava esperando por tudo isso, não. Ah, que Eu sempre quis Obrigada. participar. feliz. Eu sempre quis participar de um Obrigada. clube de livros, né? Mas aqui tu parece que tem muito mais do que isso. Amei. Sim, é porque o livro vai ser só uma base, né, dos nossos estudos Uhum. e a gente vai aprender juntos com as nossas experiências. Acho que compartilhar experiências é a melhor forma da gente aprender sempre. Uhum. Marina. Mar... Marina, eu tava chamando ela de Mariana. Agora foi. Ai, gente, eu sou de São Paulo, Santo André. Como a Márcia, eu me formei há um ano também, mais ou menos, dezembro do ano passado. E desde então eu estou na clínica, online. Não era o objetivo, mas acabou que a procura, não sei para vocês, mas bem maior online por aqui. E fiquei super animada com a ideia do grupo, porque eu tenho mais contato com a leitura psicanalítica, né? Então, comecei, assim como a Carol, perceber que talvez esse lado da psicologia baseada em evidências tivesse bastante a somar na minha clínica, e acho que vai ser bem legal a mistura de conhecimentos por aqui. Sim, obrigada. Mais alguém quer se apresentar? Mais alguém quer falar? Querem ficar à vontade vocês, tá? Se alguém quiser
se expressar, falar alguma coisa, fica à vontade, aí senão a gente já vai começar mesmo. A Milena, parece que a Milena quer falar, não quer, Milena? Isso. Vocês Vamos estão me lá. ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Eu sou a Milena, eu sou de Manaus, Amazonas. Ah, Eu sou formada há 1 ano e 8 meses. Eu já atuo, né, com a terapia cognitivo-comportamental, mas eu acho que às vezes a nossa prática clínica é um tanto solitária, às vezes, né? E poder ter um espaço para compartilhar com outras pessoas é bem interessante. E aí eu estou bem animada para poder dar um gás aí nesses estudos. legal. Ótimo. Eu atendo adolescentes e adultos, né? E de forma presencial e online também. Que legal. Perfeito. Quem que levantou a mão? Delvane levantou primeiro. Tá, vamos vamos lá. O microfone dela tá desligado. Isso. Oi, boa tarde, tá me ouvindo? Sim, agora sim. Desculpa, hoje eu não vou poder ligar minha câmera, mas no próximo eu vou ligarei. Eu sou a Delvane, sou recém-formada, me formei agora em agosto Uhum. e tenho mais ou menos uns 20 dias de CRP. Graças a Deus eu já estou atendendo, já tenho 2 pacientes Uhum. pagantes, né? E estou atendendo uma pessoa em uma ação social que estou participando, né? Como voluntários. A minha abordagem é a TCC e eu estou feliz de estar aqui com vocês. Como a colega falou, a prática na clínica ela é um pouco solitária, é um pouco, é bastante solitária. Então é muito bom a gente estar aqui nesse grupo que a gente vai poder compartilhar, né, experiências, ouvir, né, vocês que estão aí fora do Brasil e passando nessas experiências para a gente também. E que bom que nós estamos aqui nessa tarde reunidos para aprender e ouvir, né? Aprender com vocês. É isso. Obrigada. Obrigada. Nós vamos trocar todos conhecimento, né? Isso é a Sim. melhor coisa. Adeilda, se quiser falar, fica à vontade. Gente, boa tarde, boa noite, para quem é boa noite. Eu sou a Adeilda, Campina Grande, na Paraíba, bem distante de vocês. Uau! Sotaque maravilhoso, adoro esse sotaque, lindo. Eu estou aqui engatinhando, estou no 6º período em psicologia, apaixonada. Uau! Espero aprender bastante, já estou aprendendo aqui, escutando vocês. E estamos juntos. Quero aprender, quem sabe, né? O que eu tiver para compartilhar também, a gente vai caminhando junto, creio eu. Com E é certeza, que isso. você está estudando, então, assim, você sabe das novas práticas, né? Que muita gente aqui já passou dessa fase, então, com certeza você vamos vai lá. contribuir. Alguém mais para compartilhar com a gente? Os homens Verônica. estão escondidinhos aí, vão aparecer, rapazes. Verônica, sua vez. Olá, boa tarde, meu nome é Boa Verônica. tarde. Também eu sou psicóloga, já tenho formação em 5 anos já, mas passei boa parte do meu tempo estudando para concurso, só que também estudando para concurso, então eu sempre voltando para psicologia organizacional, né? Recentemente, após a maternidade, eu venho direcionando para atuar na clínica, e vocês sabem, existe uma insegurança na atuação na clínica, porque também eu fiquei um certo tempo fora, né, também das academias, então eu estou com esse intuito de entrar nesse grupo justamente para me atualizar das novas abordagens, né, eu estou finalizando agora o mestrado, então eu na verdade, me interessei bastante por psicologia baseada em evidências, então isso vem no meu coração, e eu estou aqui no intuito também de aprender e de me reformular. Isso aí, muito bom. E você, qual é a sua abordagem? Eu não Minha abordagem é TCC, mas eu venho bastante atuando na psicologia organizacional do trabalho, então, meio que, como no setor público, não tem uma direção de abordagem específica, né, mais voltada muitas vezes para a gestão de pessoas, recursos humanos, né, então eu estou tentando migrar, né, na minha carreira para a abordagem clínica agora, já que eu atingi uma das minhas metas, né, então eu estou querendo
alcançar aí novos voos. É, Eu o que acho que aconteceu esse comigo? momento, entendo. Então, eu quero aproveitar esse momento, essa oportunidade que vocês estão dando, né, para poder, passo a passo, galgar esse objetivo. Perfeito. Então, sem mais delongas, eu não sou muito da informática, já vou avisando vocês. Eu Então, também não. sou mais da inteligência artificial, mas não do Zoom, do Meeting. Então, eu vou compartilhar, eu não vou ver vocês. Então, a primeira parte é da Maria. Sim. Como eu disse anteriormente, ela vai falar sobre o autor do livro, que é muito importante, uma pessoa muito importante dentro da psicologia, ela vai explicar, e aí eu não vou ver vocês, então se alguém quiser entrar e não conseguiu e mandar mensagem, vocês por favor me avisem, a Maria me avisa, e aí eu peço o pessoal a entrar, tá bom? Eu vou ficar ligada no chat aqui para poder... Eu vou compartilhar a tela da Maria. E se aí, vocês quiserem... desculpa, pode falar. Imagina. E se vocês quiserem falar alguma coisa durante vou passar os slides, pode falar, tá, gente? Pode ficar à vontade. Que é um grupo para a gente compartilhar mesmo, tá? E aqui ninguém sabe mais do que ninguém. Todo mundo sabe, todo mundo é dono do grupo. Eu tenho uma sugestãozinha, não sei se vocês me permitem. Claro. A Bianca, quem sabe se tu não entra com o teu perfil pelo celular, né? Porque daí tu consegue compartilhar a partir do teu tablet aí, o teu computador, e aí você entra com outro perfil, pelo menos você tem algum contato com a gente, né? Isso. É ótimo. Tá vendo como que a gente aprende toda hora, gente? E silenciar o microfone para não dar chiado, né? Senão vai baixar bastante. Sim. Esse chiado. Daí tem que entrar sem o áudio conectado, sabe? Conseguiu, Bianca? E daí não fica fazendo eco. Só um minuto que eu vou ter que desligar o meu microfone aqui. Problemas técnicos. Gente, na próxima aula vai ser mais, né? A gente vai entrar direto no tema e vai ser um pouco mais teórico, né? Não vai ser essa conversa toda, não. A gente vai entrar mais nós vamos entrar direto no livro, porque o primeiro capítulo é bem grande. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de dar uma olhada, que tem estudo de casos, né? Tem bastante estudo de casos nesse livro, que é muito interessante. Depois a Bianca, ela vai trazer um livro que é muito usado aqui na Inglaterra, que é só sobre estudo de casos. Ela está até com um livro ali, ela vai mostrar, e depois ela vai colocar o nome do livro no grupo. Que quando eu comecei na psicologia, nos atendimentos, o que me ajudou muito a identificar casos, né, foi estudo de caso. Porque acredito, assim, que quando você não tem muita experiência na clínica, né, quando você não tem uma bagagem de atendimento, a forma mais fácil e mais prática é você estudar os estudos de casos. Porque dali você vai conseguir ter noção do que acontece. E é mais fácil quando o cliente chegar no seu consultório, seja online, seja presencial, você ter, no primeiro atendimento, você já tem ideia do que está acontecendo com o cliente ou o paciente, não sei como vocês falam. Então, ok? Ok. Então, esse é o David Harrison Barlow. Ele é uma figura bem simpática. Hoje eu vi bastante vídeos dele no YouTube. A maioria dos vídeos que ele tem no YouTube são em inglês, né? Que é uma coisa assim muito. Eu acho que isso deveria mudar um pouco, né? Que acho que eles deveriam falar um pouco mais para o público geral. Inclusive, a maioria dos artigos dele, ele tem 650 artigos e a maioria dos artigos não foram traduzidos para o português. Ok? Amiga, você pode passar. Ok. Nossa, tá bem.
Bianca, você vai ter que desligar o microfone, amiga, que tá dando eco. Conseguiu? Ok, só um minutinho aqui que eu tô olhando. Alguma coisa deu errado aqui pra mim que eu não tô vendo. Ok. Então, aí eu coloquei aqui uma parte que eu peguei lá do livro mesmo, né? Se vocês viram lá, que fala que ele é professor de psicologia. Na verdade, ele é professor emérito, né? Ele não dá aulas na faculdade hoje. Ele é só uma figura, né? Na faculdade, na universidade. Ele tem 650 artigos publicados e mais de 90 livros e manuais clínicos. Então, assim, ele é uma pessoa muito influente nos dias de hoje. A base dele é o TCC também. E a terapia baseada em evidências é o que os psicólogos chamam de terceira onda da psicologia. Eu não gosto muito de usar esse termo, porque eu acho assim que existe os autores do passado e os autores do presente. Então, essa coisa assim de nova onda, primeira onda, segunda onda, não sei como vocês veem isso, mas eu acho que não faz muito sentido para mim. Claro que né, as experiências dos novos autores, elas têm que ser acrescentadas, sim, isso é muito importante, mas também a gente não pode deixar da base que está lá atrás, né, dos antigos autores que a gente tem. Inclusive, quem está estudando, acho que tem mais acesso aos autores antigos do que os novos pesquisadores. Aí, amiga, se você quiser passar, por favor. Uma coisa muito interessante que eu achei no David, que ele é um dos psicólogos mais citados em artigos científicos. Em 2024, ele foi citado pelo menos 4.000 vezes naquele Google Academic, que a gente chama aqui de Google Scholar. Não sei como que é no Brasil, agora é Google Scholar. Então, tem um gráfico na página dele que mostra quantas vezes ele foi citado nos artigos acadêmicos. Então, assim, ele é um dos maiores psicólogos da atualidade que são citados nos artigos acadêmicos. E eu vou colocar o link depois no grupo, que vocês vão poder ver esse gráfico completo, né? Que aqui só tem uma parte do gráfico, mas ele está desde 1997 sendo citado nos artigos publicados no Google Scholar. E também nesse link vocês vão poder ler todos os artigos dele, tá? Se vocês tiverem interesse, obviamente. Mas os artigos dele é muito interessante. Amiga, próximo. Então, assim, a vida pessoal dele, né? Acho que todo mundo, não sei qual é o caso de vocês, mas eu gosto muito de saber sobre a vida das pessoas que eu estudo, para poder entender da onde a pessoa veio, como a pessoa qual foi a base que ela tem. Então, assim, o David, ele nasceu, acho que o nome da cidade é Needham, Massachusetts. Sei quem que eu sou péssima em nome de cidades. Ele nasceu em 1942 e quando a mãe dele estava grávida, o pai foi para a guerra e o pai não voltou, né? Acabou morrendo na guerra e ele foi criado pela mãe e pelos avós maternos. Próxima amiga, por favor. Ele iniciou a carreira dele, a carreira estudantil, estudando sociologia em inglês. Então, quando ele foi estudar a motivação psicológica dos personagens literários, ele se apaixonou pela psicologia e ele ingressou em 1964 no Boston College. E ele começou a estudar psicologia lá. Em seguida, ele estudou doutorado na Universidade de Vermont, onde ele desenvolveu desenhos experimentais de um único caso. E em 1969, ele obteve o PhD. Próxima amiga. Então, assim, aí a carreira dele, né? Após ele concluir o doutorado, ele se tornou professor assistente do Centro Médico da Universidade do Mississippi em 1969,
onde ele fundou um programa de estágio psicológico clínico com foco em práticas científicas em 1974. Ele foi promovido a professor em 1975 e mudou-se para a Universidade Brown. A Universidade Brown, acho que muita gente já conhece, né? É uma das 3 melhores faculdades dos Estados Unidos, que junto com a MIT e a Harvard, é uma das tops dos Estados Unidos. E ele criou um programa de estágio durante esse período e ampliou as suas pesquisas sobre ansiedade e investigou comportamentos sexuais, né? Lá na frente, ele se arrepende de ter investigado os comportamentos sexuais, porque o maior foco dele é a questão da ansiedade e dos transtornos provenientes da ansiedade. Próxima, amiga. Então, entre 1979 e 1996, ele passou a ser professor da Universidade Estadual de Nova York, em Albany, onde fundou um centro de estresse e transtorno de ansiedade. Focado em pesquisas clínicas, ele desenvolveu tratamentos de transtornos de ansiedade. Aí ele desenvolveu transtorno do pânico, que a gente vai ver bem específico no livro, tá? Que tem uma parte muito grande nesse primeiro capítulo que fala sobre o pânico, e ele descreve assim perfeitamente, e a partir daí, a partir do livro, né, vocês vão conseguir fazer o diagnóstico, claro que atrelado com o DSM, que para quem começa, a gente fica um pouco perdido, né, nas descrições do DSM, e com o livro fica mais claro essa questão do diagnóstico, tá? E falando sobre o DSM, ele foi colaborador do DSM-3, e agora ele colaborou para essa nova versão, que é o DSM-5. E ele hoje é presidente da divisão de psicologia clínica da Associação Americana de Psicologia. Então, o cara é bambambam no negócio, né? Então, o que ele fala é praticamente lei, né? E assim, atualmente ele voltou para Boston depois de toda essa jornada dele em outras faculdades, e hoje ele é o professor emérito, né, da faculdade de Boston, como eu falei lá no início, e ele dá muitas palestras, e ele é o cara que colabora com o DSM. Então a gente tem que sempre pensar assim, ele é o cara que estudou os transtornos, né, ele que começou essa parte da psicologia baseada em evidências, né, da prática baseada em evidências, usando a TCC como base de tudo. Ok? Alguma dúvida? Aí eu coloquei então aqui, ele já tem mais de 100 anos? 82 anos. Não Ele sei, é de 42? 42, 82 anos. 82, né, gente? Eu não sou boa de cálculo, não, tá? Eu também. A nós estamos em humanas. Nós estamos da humanas. Nada a ver. Olha que viagem minha. Se fosse 100 anos, ele tinha pelo menos nascido em 24, né? 24, Disfarça. exato. Ele tem 82 anos. Alguma dúvida, gente? Quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Quem entrou agora? Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, se alguém já ouviu falar desse autor. Marina quer perguntar. Eu tenho uma pergunta, não sei se vocês sabem, mas o que seriam esses comportamentos que ele estudou junto com a ansiedade? Ele transtorno do pânico, agorafobia. Que você comentou que ele se arrependeu de ter estudado comportamentos sexuais. Exato, porque ele estudou essa parte do comportamento sexual que ele queria entender como nos Estados Unidos tem uma polêmica muito grande, porque no início dos anos 80, eles faziam experimentos para poder fazer, não é psicologia reversa, mas fazer a reversão, por exemplo, se uma pessoa ela tinha muito desejo sexual, eles queriam fazer o contrário, que ela tivesse menos desejo sexual. Que isso é questão de estupro, não sei se a gente pode falar, né? Então, assim, é questão de estupro, que antigamente lá nos Estados Unidos tinha um problema muito sério. Quem estudou
não lembro quem é da minha época que estudou, a gente estudou na faculdade sobre isso, que tinha muitos estudos que eles tiravam uma parte do cérebro, né, que era, acho que era da amígdala, para poder a pessoa não sentir desejo. Então, ele fez um estudo baseado mais ou menos nesses casos. Aí ele se arrependeu, mas ele até deixou claro, né, na página dele, que todo o estudo foi feito, tem prova científica dos estudos que ele fez. Aí você tem que pegar os artigos dele e dar uma lida. Depois eu posso te mandar um artigo que ele fala sobre isso, desses comportamentos sexuais. Nossa, um mundo novo, não tinha noção que existia isso. Porque na época, no início de 1980, nos Estados Unidos, eles faziam esses experimentos com pessoas que estavam presas, né, tanto pedófilos quanto estupradores, para eles. Só que o estudo não foi bem aceito pelos direitos humanos, né, porque as pessoas que eles tiravam essa parte do cérebro, elas ficavam inválidas, elas ficavam vegetando, e então teve a questão dos direitos humanos e a questão que eles eram muito custosos para o sistema de saúde. A gente tem que lembrar também que na época que ele se formou, era uma época onde os abusos sexuais, principalmente infantis, eles eram bem velados. As pessoas, elas não falavam sobre isso e passava como se fosse uma coisa normal, porque a família não podia ser rechaçada, não podia ser mal falada. Então, eu acho também que o estudo não podia ser revelado verbalmente, realmente, como agora, né? Sim. Barrava em muitas leis. Pode falar, Carolina. Então, a gente está falando do patriarcado, né? De toda uma estrutura que veio muito antes disso, isso é uma consequência. E até ouvindo vocês falar, imagino que esteja corroborando ali com a época do cientismo, né? De Descartes e tal, onde o corpo era uma máquina, Sim. né? Então, e os homens brancos, eles superiores, enquanto, por exemplo, as mulheres eram as mulheres, né? Inferiores, servis, e, tipo, as pessoas de cores diferentes, elas também eram inferiores, né? Então, nesse sentido, obviamente eles faziam horrores, mas era exatamente uma época em que a medicina, sei lá, tô viajando aqui, tô aprofundando, mas vocês podem me corrigir se eu estiver errada, se alguém souber alguma outra coisa. Porque eles acabaram investindo dessa forma no conhecimento, no desenvolvimento, né, do conhecimento científico, foi aí que começou tudo, e aí dessa forma, né, bem cruel mesmo, e não é só nessa área da sexualidade, né, em todas as áreas onde a ciência começou a se mostrar, e com esse olhar ali cartesiano, e tem um outro autor agora, esqueci, e aí um autor, uma pessoa também referência nessa época ali, eles criaram realmente uma forma de trazer conhecimento, de confirmar a realidade, né? Dessa forma, assim, entendendo que bicho não sente dor, né? A gente tem que lembrar também que os estudos, para eles serem feitos, houve coisas não tão boas. A gente não está muito longe de falar da lobotomia, do eletrochoque. Até hoje tem lugares que acreditam no eletrochoque. Sim. Então são coisas assim que para você estudar o corpo humano, muitas coisas foram feitas, né? Então a gente tem que lembrar que não é muito num passado muito distante. A gente fala que ele tem 80 e poucos anos, 82. Mas se a gente for lembrar, na história do Brasil, na década de 60, a gente teve né, o militarismo batendo em todo mundo e fazendo horrores, né? E não é tanto tempo atrás assim, né? Exatamente. Provocou muitos traumas e também foram usados eletrochoques em diversas ocasiões. Então, talvez ele tenha se decepcionado, Marina, com o andar do estudo dele da parte sexual, que ele não pôde avançar muito, ou ele não gostou de alguns resultados, porque a gente tem que lembrar que ele é baseado em resultados reais. Tudo que está nesse livro são fatos reais de pessoas que foram diagnosticadas por ele ou por algum outro colaborador do livro.
tá? Mais alguma Ou pergunta? ele entendeu que a vida humana, é muito mais importante do que o conhecimento científico, né? E, tipo, ele deve ter machucado tantas pessoas que no fim ele virou humano, voltou para a realidade, né, da Ou vida em não, ou si. às vezes ele viu como era e ele não quis participar também, né? Quem sabe? Ou também ficou, Tá. muitas vezes, nem todos os estudos podem ser publicados, né? Porque vamos dizer assim, o governo ele quer esconder muita coisa. Então, para um cientista ele publicar um artigo, tem que ver se está dentro do que o que é aceitável pelo governo. Então, Uhum. bom, então, se ninguém tem mais pergunta, para a gente não ficar até muito tarde aí para vocês e para a gente também, eu vou começar a minha parte, que é o prefácio, tá? Vou de novo. Colocar o celular. Eu vou fazer o share aqui para vocês. Tá todo mundo vendo aí? Dá para vocês verem, porque eu já não vejo mais vocês. Sim. Tá. Então, isso é um resumo, eu fiz alguns slides, é um resumo do prefácio do livro. Então, esse livro, ele fala do quê? Ele é uma revisão de protocolos por os autores originais, e eles estão refletindo os avanços que eles tiveram há décadas, né? Então, nesses últimos 20 anos de clínica, eles formalizaram o método que eles usaram. Então, depois disso, ocorreu uma virada nessa prática baseada em evidências, juntamente com as políticas de saúde, os governos e a sociedade também. Inclusive, eu queria citar aqui que nos Estados Unidos é usado o DSM-5, mas aqui na Inglaterra é usado o ICD-11, ECD-11. Então, nós aqui usamos uma outra cartilha para abordar os diagnósticos. E é um pouco diferente, ela é um pouco mais humanizada do que o DSM-5, onde o autor participou. E com isso, esse livro que a gente está estudando hoje, ele é referência aqui num website que é www.nice.gov, né? gov.uk, e também é motivo de estudos. Então, quando eu ou a Maria, a gente está na faculdade, a gente precisa estudar alguma coisa, a gente usa esse NICE, que é baseado nessa prática de evidências, que a gente vai chamar daqui para frente de PBE. Então, aqui tem um pouquinho de evolução, como que aconteceu. Então, esse manual já existe de práticas clínicas, ele foi formalizado nos últimos 20 anos, e ele é um método sistemático para serviços clínicos, então ele é usado para ser referência de algum caso. Então, por exemplo, se você tem um caso de transtorno crônica de dor, nessa 6ª edição a gente já vai falar desses transtornos crônicos de dor, que aí no Brasil eu acho que o tratamento é feito com injeções na medula para dissimar toda essa dor no corpo, a fibromialgia. E aí, no começo, quando me apresentei, eu falei que a clínica é muito ligado à saúde mental por conta disso. Quem é uma pessoa que tem um transtorno de dor muito longo, ele começa a ter problemas mentais ou vice-versa, né? Então, a adoção global foi o que eu falei, os governos e a sociedade, eles adotaram esse método e usam nos Estados Unidos, ele é usado para cuidar dos veteranos de guerra. Então, tem um site específico para os profissionais que querem pegar esses casos de veteranos de guerra. Então, eles usam esse livro também como um meio de base para ajudá-los no diagnóstico. E a implementação atual são as diretrizes práticas em sistemas de saúde globais, eles recomendam como protocolos, então, esse livro é recomendado para protocolo de diagnóstico também, tá? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho dos protocolos de tratamento, que eu já adiantei um pouquinho. Então, essa 6ª edição do manual apresenta protocolos de tratamentos atualizados, revisados
pelos formuladores originais. Então, ele tinha uma outra edição, ele foi reformulado, essa 6ª edição que vocês têm aí no WhatsApp, é uma versão em português, que o livro você só pode comprar em inglês, mas a gente tem o PDF aí para se basear. Então, eles refletem as evoluções mais recentes das terapias psicológicas, e destacam atualizações na área como transtorno de estresse pós-traumático, droga-adição, esquizofrenia e personalidade borderline, bipolar, ansiedade e depressão. Ansiedade, principalmente, porque ele é especializado nisso. Então, os pós-traumáticos de estresse e de adição de droga, principalmente nos ópios, que são essas drogas agora que estão transformando, principalmente nos Estados Unidos, já chegou no Brasil, mas eu não sei como que está aí no Brasil, depois vocês podem me falar, sobre a droga do zumbi, né, que deixa o pessoal, né, todo parecendo zumbi, já vi casos aí de comerem pedaço de gente, né, é terrível. Então, o caso do soldado do Iraque, tratado com sucesso. Então, aí tem algumas indicações. Foco no abuso de opiáceos, que eu acabei de falar. Transtornos psicóticos. Então, tem bastante atualizações na área da esquizofrenia, que foi comprovado que é genético, né, a esquizofrenia. Então, a gente só pode controlar, não tem cura. Transtorno de humor, que a gente vive muito agora com a era das telas, né? Então, a gente tem que estar sempre atualizado com isso, porque agora essa nova geração Z, inclui os meus filhos também, eles estão muito ligados nas telas, então o transtorno de humor é muito comum, e nesse livro aí, eles têm algumas abordagens ligadas à depressão e bipolaridade. Então, tecnologia de mudanças de comportamento, então aí são divididos em 3 partes, então nas últimas 2 décadas desenvolveu-se tecnologia de mudança de comportamento específica para cada transtorno, cada vez mais para ter categorias de transtornos. Essa tecnologia engloba uma série de técnicas e procedimentos com eficácia comprovada, então tudo que está no livro foi comprovado, né, e teve eficácia para as pessoas onde foram testadas, e em diferentes graus para determinadas psicopatologias. A aplicação efetiva dessa tecnologia requer habilidade e clínicas consideráveis. Então, aí eu dividi em 3, especificidade, então são as técnicas adaptadas para esses transtornos que eu acabei de falar, os procedimentos, então eles dão opções de procedimento, como você deve proceder com o seu paciente, e a aplicação efetiva requer expertise, então você tem que treinar esses procedimentos para eles serem bem-sucedidos. Os novos protocolos de tratamento, então são 3 novos protocolos que foram introduzidos nessa edição desse livro aí. O primeiro aborda a dor crônica, que agora, hoje em dia, é o transtorno mais comum, e essas dores crônicas vai da fibromialgia, mas também vai da dor de cabeça constante, vai das palpitações. Então, tem pessoas que têm dores constantes a vida inteira, e às vezes é totalmente relacionado à parte mental e não física. O segundo foca em pensamentos e comportamentos autodestrutivos. Eu vou dar aqui um dado para vocês. Aqui na Inglaterra, nós temos um índice muito alto de suicídio por diversos motivos. Tempo, ociosidade, falta de felicidade, falta do que fazer, falta de engajamento com outras pessoas. As pessoas aqui não fazem muita amizade. E, por incrível que pareça, o maior índice de suicídio são em homens, e eles dividiram isso por países, porque aqui somos multifacetados, aqui a gente tem muito, né, nós temos aqui, você entra num trem, você consegue ouvir 5, 6 línguas diferentes. Então, a comunidade africana e masculina são os que mais cometem suicídio, e os suicídios aqui, eles se jogam na frente do trem, pulam de ponte ou de prédios muito altos. Então, esses transdiagnósticos, aí nesse livro ele fala desses comportamentos autodestrutivos também. E a terapia baseada em processo, que é a abordagem individualizada e contextual. A gente fala muito na psicologia de
procedimentos fixos, né? Ou cognitiva, ou você tem que fazer, aqui a gente fala muito da parte, esqueci em português, mas a gente tem uma abordagem aqui que usa muito no sistema de saúde. A terapia cognitivo-comportamental, o TCC, que aqui a gente fala CBT. Exatamente, CBT, eu estava tentando lembrar em português, CBT, mas o que está faltando nos profissionais, principalmente o que eu discuto muito com os meus professores que são PhD, é a humanização. Então, a gente tem que bater muito nessa tecla, a gente tem que entender o nosso paciente e humanizar a nós, não ficar tanto robótico, e humanizar eles também. Então, tem bastante abordagens diferentes nesse livro aí. Aí a gente vai falar dessa abordagem transdiagnóstica, que é um consenso crescente de que o futuro do PBE envolve a formulação de princípios de mudanças eficazes que atravessem as condições de diagnóstico, exatamente, desses protocolos unificados ou transdiagnósticos, são apresentados nessa edição, uma abordagem transdiagnóstica unificada aos transtornos emocionais e uma abordagem transdiagnóstica aos transtornos alimentares também. Quem trabalha com adolescente, eu vi aí que tem alguma pessoa que trabalha com adolescente, aqui, por exemplo, o transtorno alimentar, ou você deixa de comer para seguir um padrão, ou você come muito. Então, aqui, entre os adolescentes, é muito comum. Então, identificação de princípios comuns, busca por elementos eficazes em diferentes diagnósticos, desenvolvimento de protocolo unificado, uma criação de abordagem aplicáveis a múltiplos transtornos, e a aplicação clínica, né, que é a implementação do tratamento transdiagnósticos na prática. Então, a gente vai ver também durante os capítulos como eles aplicam clinicamente. A estrutura dos capítulos. Então, esse livro, cada capítulo segue uma estrutura comum, começando com uma revisão de conhecimento sobre o transtorno específico, seguida por uma descrição do modelo ou monitoria que orienta o tratamento, então vai ser como que você vai orientar o tratamento, como são abordados o setting típico de tratamento, o contexto social, as variáveis relacionadas ao terapeuta e ao paciente, uma descrição detalhada do processo de avaliação e tratamento. Então, aqui tem revisão do transtorno, é o contexto social, processo de avaliação, modelo teórico, são variáveis do terapeuta, detalhes do tratamento, settings de tratamento, variáveis do paciente e transcrições de sessões. Eu vou aqui falar para vocês, se vocês ouvirem um cachorrinho latindo, da minha cachorrinha que eu adotei, às vezes ela fica meio nervosa, então, às vezes ela late, tá? Só para avisar, eu esqueci. Eu queria dar falar aqui um pouquinho desse contexto social. Eu e a Maria, a gente se juntou para falar realmente desse contexto social, que a gente acha muito importante, vocês conhecerem o contexto social e a sociedade que o brasileiro está inserida, para poder entender um pouco mais o seu paciente. Então, isso é muito importante quando você analisa, porque às vezes você está no Brasil e não sabe o que o brasileiro está passando fora do Brasil, quando você for fazer um tratamento global, claro, né? Estou falando quando vocês começarem a atenderem pessoas de outros países. Então, nesse livro, vocês vão poder ver um pouquinho de como isso é tratado, em outro contexto, em outro país. Muito interessante isso. Então, objetivos e contribuições do manual. Então, ele é um guia prático que vai oferecer detalhadamente para implementação clínica. Ele vai falar sobre o público-alvo, que é diverso, então atende às necessidades de estudantes, profissionais da saúde mental. Eu não sei se vocês viram, mas aqui a gente usa muito o termo profissionais de saúde mental, a gente não fala muito psicólogo. Eu não sei aí no Brasil como que é, porque a saúde mental envolve várias coisas, né? Então, a gente engloba tudo. Expertise compartilhada, então, apresenta conhecimentos de terapeutas e pesquisadores. Então, a gente tem diversos profissionais falando de temas também diferentes. E aplicabilidade global, fornece informações úteis para profissionais em qualquer lugar, que eu acabei de falar. Então, é muito bom você ter contato com profissionais que atuam em outros países, que você vai ver a dinâmica como é diferente. E isso pode ser um diferencial no seu tratamento aí no Brasil, tá? Então, é isso. Eu quero ver aqui com vocês, eu vou parar de compartilhar, que eu quero ver se vocês têm perguntas.
porque eu acho que isso é o mais importante a gente discutir, né, o que foi dito. Então, basicamente, o que a gente quis dizer é que, independente de onde você estiver, se você conhecer o seu público-alvo, você vai ser um profissional muito mais informado e capaz de dar o diagnóstico correto e ajudar humanamente. A gente tem que lembrar que, hoje em dia, nós não temos muito mais acesso pessoa a pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui na Inglaterra, a Maria depois vai confirmar. As vendas online cresceram nesses últimos anos mais de 85%. As lojas físicas estão fechando, porque as pessoas não têm nem mais paciência de ir na loja e ficar olhando a roupa na arara e ver se tem o tamanho ou não. É muito mais fácil você ir online, ver o seu tamanho, e se não servir, você troca. Isso também está banalizando durante a amizade. As pessoas não frequentam mais a sua casa. Aqui, por exemplo, ninguém vem na sua casa antes de ligar e perguntar se ela pode ir. Então, é bem mais, é diferente, e as pessoas com isso estão ficando mais deprimidas, mais depressão, ansiedade. Eu trabalho aqui também com pessoas que querem estudar aqui no Reino Unido, né? Eu faço uma consultoria estudantil. Se você vê os áudios que eu recebo das mulheres ansiosas porque elas vão fazer uma entrevista face to face, assim, de presencial, é inacreditável. Então, assim, você conhecer o contexto do seu cliente é super importante para você ter um diagnóstico mais preciso. E esse livro vai ajudar muito, porque ele é baseado em clientes de outros países. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu e a Maria aqui estamos a postos. Eu posso fazer um comentário, então? Sim, claro. Tem percepções, assim, que vocês trazem que às vezes bate de um jeito em mim diferente, né? Então, eu queria saber se nesse espaço a gente também pode conversar dessa forma, assim, de trazer, não sei, perspectivas diferentes, né? Por exemplo... Claro, isso é muito importante, porque a visão fora do Brasil é muito, muito diferente da visão aí do Brasil. Então, é por isso mesmo que a gente quis criar esse grupo, porque quando você atende uma pessoa daqui, são tantas coisas que acontecem. A gente estava conversando, eu e a Maria, antes de fazer esse encontro com vocês, por exemplo, quando uma pessoa sai do Brasil para vir aqui, ela sai da casa da família, ela tem o seu quarto, ela tem uma sala, ela tem uma cozinha, ela tem o cachorro, ela tem o gato, ela tem os amigos, ela tem toda uma rede de apoio. Quando ela vem para cá, eu não sei se vocês sabem ou não, mas todas as pessoas que vêm para cá da primeira vez, a gente não mora numa casa. A gente divide a casa de um quarto que só cabe uma cama e a sua mala por muitos meses. Então, isso... no começo não afeta, porque você acha que é tudo legal. Estou vivendo uma experiência. Isso tudo é muito legal, depois eu vou ter muito para contar. Aí você vê que os meses vão passando, você não tem sol, as pessoas não te procuram, as pessoas não te ligam, você não confia em ninguém, porque você não sabe de onde a pessoa veio, a pessoa pode falar que ela é o que ela quiser. Ela pode falar que ela é psicóloga, ela pode falar que ela é médica, ela pode falar que ela é dentista, uma boa cabeleireira, uma boa manicure, você não sabe, você não tem referência de amizade. Com o tempo, isso vai desgastando e você vai se tornando uma pessoa mais reclusa, mais fechada e com um pouco de ausência de sentimentos dramáticos, que o brasileiro a gente tem muito. Então, aqui você começa a ser nua e crua. A pessoa, o inglês, principalmente, se ele fala que ele não gosta de alguma coisa, ele não vai falar para sua amiga, como a gente fala, eu não gostei muito que a Caroline falou assim comigo, o que você acha? Fala com ela ou não? Não, ele vai chegar para você e vai falar, desculpa, eu não gostei como você falou comigo, gostaria que você se retratasse na sua frente. Então, assim, que legal. São comportamentos diferentes que, quando a gente chega aqui, a gente demora para entender. E se você atender uma pessoa e falar, nossa, meu marido gritou comigo, eu tive que chamar a polícia veio, ele ficou preso 24 horas, você vai falar, meu Deus, é um abuso. Não. As leis daqui, se a mulher liga, primeiro o homem é preso, depois ele vai se explicar. Exatamente. E uma coisa muito interessante aqui, desculpa, Carol,
Só concluir rapidinho. Questão da criança, né? Se a criança for suspeita, existe negligência, como a gente estava conversando com a Marina, mas, por exemplo, se eu ligo, né, e falo, olha, a Bianca, ela tá tratando mal os filhos dela. O conselho, que é o conselho tutelar, ele vai na casa da Bianca, ele tira os filhos da Bianca, e para a Bianca ter os filhos de volta é uma coisa muito difícil, muito, porque eles, aqui a gente fala, né, quando era a rainha, o primeiro lugar eram as crianças, depois eram os animais e depois eram os idosos, porque ela cuidava muito dessas três, né, classes. E agora eu não sei, depois que ela morreu, ficou muito bagunçado, aí eu não sei como que tá. Mas é a questão, assim, da criança aqui é bem complicado. E questão da mulher também. Porque Verônica, você tinha uma pergunta. Isso, Tibi, pode perguntar. Olá, boa noite. Na verdade, estava até legal a discussão de vocês, né, transcultural. Minha dúvida era mais sobre a palavra mesmo, transdiagnóstico, né, que eu já ouvi pró-diagnóstico, pré-diagnóstico. Eu queria saber a etimologia um pouco da palavra, do que seria dentro desse contexto. Que eu entendi que é uma abordagem mais humanizada, mas queria saber se tem algo ligado a, sei lá, os protocolos. Eu queria mais entender essa questão do transdiagnóstico, eu vi que ele traz muito no livro, né? Então, eu queria saber de vocês para clarear na minha mente. Eu vou dar o título e a Maria continua. Então, assim, é um novo tipo de intervenção. Eu até anotei aqui, porque eu deixei para vocês perguntarem para a gente interagir. É uma nova intervenção cognitivo-comportamental chamada terapia baseada em processos. Então, esse que a gente estava falando. Durante o livro, ele vai falando que é a junção de alguns protocolos, mas a Maria é mais expertise. Eu sou a parte boa, eu sou a parte daquela que não vai falar muito em títulos, muito em PhDs, eu sou aquela que quero tirar você daquele problema e falar, vem aqui comigo, o que você gosta de fazer? É uma terapia ocupacional? É arte? Você quer passear? O que você vai fazer? Então, por isso que a gente se juntou. Então, a Maria vai falar mais especificamente. Então, falando do transdiagnóstico, eu também não pesquisei a fundo, porque eu comecei a ler o livro agora também, e eu não consegui entender sobre essa parte. Mas, na próxima semana, nós vamos trazer isso aqui. Vou deixar até anotado aqui para a gente poder abrir um pouco mais sobre essa questão do transdiagnóstico. Ele vai falar muito do tema autodestruição no transdiagnóstico. Então, vai linkar várias terminologias e vai falar muito da autodestruição. Então, a gente vai deixar cada capítulo, porque você vai entender no final. A gente vai procurar resumir o máximo para não ficar muito maçante, né? Sim. Outra pessoa lendo, então a gente vai procurar mais fazer esse debate, tá? A Márcia tem uma pergunta. E antes, um pouquinho, se por acaso vocês tiverem outras questões, vocês podem colocar no grupo que nós vamos pesquisar, tá, gente? Porque algumas terminologias, né? Como que se fala, gente? Terminologias são novas para mim também, porque, como a maioria, eu sou da TCC. Então, eu comecei a estudar agora esse livro, então estou aprendendo com vocês. Um bom que é um momento de realmente troca, né? De aprendizagem para todo mundo. Sim, e se alguém souber o que é né? Pode falar aí, gente. Então, transdiagnóstico, posso falar? Pode sim. Transdiagnóstico pode referir-se a uma situação em que ocorreu um evento após um diagnóstico, como, por exemplo, o retorno ao trabalho após um diagnóstico de câncer de mama. Isso é Google, tá, gente? É só o que a palavra quer dizer, entendeu? Transdiagnóstico é um diagnóstico que ocorreu após um evento do diagnóstico. Sim, depois a gente olha no livro direitinho, a gente compartilha com vocês. Posso só comentar, então, assim, o que eu entendo por cima também, porque eu também não tenho muito contato, tá, com isso. Mas o que eu entendo assim, ó, ele vem de um trans porque ele ultrapassa, né, o diagnóstico tradicional. Então, o diagnóstico era feito com base nas perturbações ali clínicas que eram percebidas, né, pelo profissional. E acho eu que agora eles estão considerando
os contextos emocionais em que o paciente está ali manifestando aquelas perturbações, sabe? Não sei, eu acho que eles estão abarcando o contexto também da pessoa, e uma coisa maior, mais ampla, mais longo prazo, sabe? Não uma coisa assim, você tem ansiedade, você rói a unha, você não sei o quê, sabe? Mas assim, imagino eu, que é um diagnóstico que ele se baseia em outras vertentes, em Eu acho que é outras... uma junção de várias técnicas para ele dar esse diagnóstico. Então, não é baseado só em uma coisa, não é só preto no branco, porque eles perceberam que, por exemplo, você falou da ansiedade, mas quem tem ansiedade, de repente, pode ter taquicardia, normalmente, sim, né? E ele fala no primeiro capítulo sobre isso, né? Que nem todas as pessoas que têm ansiedade, elas manifestam fisicamente, né? Como taquicardia ou respiração acelerada, todo esse tipo de coisa. Falando em parte cultural, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, se vocês estiverem interessados, de repente, em atender alguém fora do Brasil e precisar de alguma coisa, você também coloca lá no grupo, se tiverem alguma curiosidade, né? A Maria estava falando das crianças que são retiradas das mães, não precisa muito, tá? Se ela falar na escola que ela apanhou da gente, que levou um tapinha, a social worker, que é como que é, Maria, em português? Social work? Social work, assistente social. Assistente social, ela vem na sua casa, ela retira, vai para uma família que você não conhece, você não tem contato com os seus filhos, essa família vai cuidar do seu filho, e aí você tem que provar junto à corte aqui, o juiz, que você está apta a cuidar do seu filho. Então, Marina, você quer perguntar? Pode perguntar. Não, gente, não sei se eu perdi, mas é porque a Carol falou que se ela podia colocar uma coisa que é diferente aqui no Brasil, ou que ela sente como diferente. Você chegou a falar, Carol? Eu não sei se eu me perdi. Foi Não, a Verônica, não? Não, fui eu. A Verônica também. Não, fui eu, né? É que eu comecei falando isso, e aí vocês falaram que tá tudo bem, que é para isso mesmo, mas a minha intenção era realmente trazer uma contrapartida de alguma coisa que foi falada, mas não era nada relevante, assim. Você falou que acho que você chocou com alguma coisa que foi dita em relação aqui, não foi isso? Calma. Não lembro. Então, o que eu tô achando sensacional é essa forma de atuação do Estado para defender criança, mulher, as pessoas que sofrem mais a vulnerabilidade, ali, a negligência, a violência, né? Porque eu entendo mesmo, de coração. Eu já trabalhei numa casa lar e tal, as crianças eram afastadas das famílias violentas, enfim. Mas, cara, se a gente for pensar, é muito mais comum as crianças permanecerem nos ambientes violentos e tóxicos e destrutivos do que a alguém proteger elas, entende? Então, mesmo que depois a família tenha que lutar para resgatar a guarda da criança, né, de poder reaver, cara, imagina o quanto de pessoa que evita trazer a violência para dentro de casa, sabendo que isso pode acontecer, entende? Sim. Tipo, eles são educados na escola. Eu tenho uma filha de 11 anos e tenho um filho de 18 anos, todos os dois nasceram aqui. Eles são educados desde da escola primária. Tem uma matéria, chama Assembly, onde todas as crianças se juntam, uma professora, ela fala, olha, se você notar que alguém te toca diferente, ou que sua mãe te bate, você pode vir falar com a professora, que a professora não vai contar para os seus pais e a gente vai te ajudar. Quando eles crescem, eles apresentam um número, e quando eles ficam adolescentes, tem um número específico, se eles se sentirem muito sozinhos, se eles tiverem pensamentos suicidas, se eles se sentirem vulneráveis, tem a linha do adolescente. Funciona? Funciona. É rápido? Se for situação de emergência, sim. Mas a fila aqui também, por ser gratuito, é muito grande. Muito grande, é coisa assim de 6 meses a 1 ano para você ver um psicólogo. Por isso que vocês deveriam investir na psicologia global,
Então, esse estudo de comportamento, de ambiente, de sociedade, de país, de como o brasileiro muda quando sai do seu país de origem, é muito importante para vocês. Acho que é fundamental vocês saberem como, por isso que a gente fala que a pessoa foi embora e voltou tão diferente, mas a gente passa por coisas aqui, principalmente quando você é casado com uma pessoa que não é da sua cultura. Aliás, para título de curiosidade, eu sou casada com um muçulmano há 20 anos. Então, meu marido, ele tem a religião diferente, costumes diferentes. Então, assim, é uma roda gigante. Meus filhos nasceram aqui, falam português, inglês. Então, vocês tiveram que se adaptar juntos. Que legal. E por isso que eu falo que o psicólogo precisa de psicólogo. Com certeza. Que legal. E Delvane, vocês poderiam nos orientar com a psicologia global? Sim, nós temos planos, eu e a Maria, a gente já tem um curso pronto, só que ainda por falta de tempo a gente não gravou as aulas, mas a gente fica feliz se a gente conseguir gravar as aulas todas, e aí a gente, num outro momento, a gente vai conversando sobre isso, e a gente não quer, assim, o nosso intuito é a gente poder ajudar, porque nós mesmos precisamos, de repente, de alguém para a gente desabafar, porque a gente tem uma vida não de solitude, mas solitária, e vocês também, por ter esse conhecimento, e ajudar, porque só aqui na nossa cidade a gente tem mais de 300 famílias brasileiras. Eu mesma já indiquei psicólogos do Brasil, porque eles querem ouvir a nossa língua. Então, e uma outra curiosidade também da nossa cidade é que 60% da população fala português. Sim, português. Porque tem muitos imigrantes de Portugal, muitos brasileiros, Portugal brasileiros e da África. Angolanos, cabo-verdianos. Isso. Então a população aí não é daí, não é nativa. O que não, 60% pelo menos. O que está acontecendo agora, por isso que a gente, outro fato, né, passou pelo Brexit, porque os ingleses estavam perdendo a identidade. Na verdade, eles já perderam, né? A gente não tem mais uma comida típica inglesa, você sai, assim, você vê mais restaurantes de todas as nacionalidades. Então, aqui a gente tem muito pessoal do leste europeu, então, lituano, polonês, da Látvia, que mais? Romênia, tem muito romeno aqui. Muito romeno. Polonês e romeno é o que mais tem aqui. Agora os chineses também estão vindo para cá, os árabes, paquistaneses, indianos. A cidade é deles, né? Porque a Índia ajudou a reconstruir o país da Segunda Guerra Mundial, então eles tiveram livre acesso, então eles meio que se reproduzem muito, né? Tem muitos filhos, então... E o inglês tem a média de um filho, e acho que é do Oriente Médio que a gente fala, né? Eles têm 8 filhos. A média de filho dele são 8, sim. E os ingleses 1. Então, assim, hoje a gente está vendo uma Inglaterra totalmente descaracterizada, né? Então, quando eu era criança, adolescente, eu via os cantores, os atores ingleses, tudo branco, né, alto, de olhos claros, e quando eu cheguei na Inglaterra, eu falei, gente, aqui é um país diferente, porque a maioria é paquistanês e indiano, a grande maioria. E agora teve acho que foi em 1984, 94, que veio muita gente do leste europeu para trabalhar nas warehouses. Eu cheguei em 2004 aqui e só tinha os poloneses já estavam. Então foi depois de 2004 com a União, né? Teve depois da União Europeia eles começaram a ter livre acesso e assim tudo contribui para o bem, contribui para o mal. Né? A gente tinha antes uma cidade mais limpa, agora a Inglaterra está mais suja, porque fatos culturais, né? Antigamente era muito difícil encontrar um produto brasileiro, agora a gente tem lojas brasileiras, aqui na cidade mesmo tem 2 ou 3, antigamente, em 2004, até um leite moça era difícil para eu achar,
Então, essa parte de interculturalização ajuda em alguma parte, mas atrapalha em outra também, porque as pessoas começam a não seguir as regras. Aqui é um país que segue as regras, então o trânsito é muito fácil de dirigir, quem está na fila não fura fila, as pessoas levantam para o idoso sentar no ônibus, tem lugar para o carrinho da criança dentro do ônibus, até o cachorro aqui a gente paga, como que é insurance, Maria, em português? Insurance. Plano de saúde. Plano de saúde, Você tem um cachorro, o cachorro tem que ter plano de saúde. Tem que ter. E uma curiosidade bem legal é que aqui não existe cachorro de rua. Sim. E para você não consegue adotar cachorro, você tem que comprar o cachorro, porque você não consegue adotar. Eu adotei a minha. Mas a sua veio da guerra. Ela veio da guerra da Ucrânia. Ucraniana. Então, aqui Que assim, legal. E os gatos, eu amo gato. Então, quando você tem um gato, você tem que colocar o chip no gato ou no cachorro, no animal que você tiver. Porque se ele se perder ou for morto, eles leem o chip e ligam para você, te entrega se eles fugirem. É bem legal. Nossa, como eu tô amando isso tudo, essas proteções todas. Sensacional. Eu sou mãe de pet, tá, gente? Só para avisar. Eu também sou, amo cachorro. Tá, eu vou dar um spoiler aqui do nosso, do nosso curso, que além do curso nós vamos fazer mentoria, né, para vocês que são psicólogos, se vocês quiserem trabalhar na Inglaterra, a gente pode ajudar vocês, né, fazendo uma aplicação para trabalhos aqui, porque hoje existe alguns tipos de vistos, né, vistos que a Inglaterra libera, e um deles é o visto de trabalho, e aqui tem não tem muito profissional de saúde, né? A maioria dos profissionais de saúde não são ingleses, são psicólogos, eu não sei, eu não tenho ideia. Mas médicos, a maioria dos médicos são indianos, tem muito do leste europeu também, tem espanhóis, tem italianos, tem de várias nacionalidades. Hoje, se você for no atendimento, né, no pronto-socorro, você não vai ser atendido por inglês, né? Não sei porquê, mas você vai ser entendido por outra nacionalidade. Então, tem um déficit muito grande de profissionais da área de saúde. E as pessoas que têm interesse em aplicar para trabalho, a gente pode orientar como faz para fazer a validação, a gente pode orientar como que se fala, amiga? Para fazer a validação do seu diploma aqui. Isso. E como fazer a aplicação para os trabalhos